O Irã planeja 13 cenários de vingança, olha que número, hein? 13, Augusto, para retaliar o ataque aéreo norte-americano que matou o general Soleimani da Guarda Revolucionária. Ontem a gente lembrou, estou fazendo essa ironia, porque ontem a gente lembrou da aliança do PT com o Mahmoud Ahmadinejad, que comandava lá o Irã naquela época. O presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Shamkhani, a gente vai aportuguesar aqui tudo quanto é nome, hein? Disse à mídia estatal que todas as opções estão sob discussão e que mesmo um consenso sobre o cenário mais fraco pode ser um pesadelo histórico para os americanos. Em sessão na manhã de terça, o parlamento iraniano aprovou uma moção que classifica o Pentágono como uma organização terrorista e o governo dos Estados Unidos como patrocinador do terrorismo. Quer dizer, se existe no mundo um caso de xingues do que você acuses do que você faz, é essa reação iraniana, que é acompanhada por muitos militantes, alguns dos quais até atuam na imprensa, né, que invertem absolutamente tudo. Ainda nessa terça-feira, mais de 50 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas durante tumulto no funeral do general Soleimani em Kerman, na sua cidade natal. Ontem, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro informou que a encarregada de negócios do Brasil em Teherã, Maria Cristina Lopes, foi convocada pela chancelaria iraniana. O governo do país persa pediu explicações sobre o posicionamento do Brasil frente aos acontecimentos que culminaram com a morte de Soleimani. Segundo o Globo, depois do primeiro rompante com a nota oficial do Itamaraty de apoio à ação americana, a ordem agora no Palácio do Planalto é baixar a bola e não se manifestar mais sobre o caso. Aí eu queria até chegar a esse ponto, Augusto, porque você veja que o próprio Palácio do Planalto já está segurando a bola. É o seguinte, a gente pode ter a opinião pessoal a respeito de ações militares. Agora, quando você emite uma nota oficial do Itamaraty, é a posição do país. E o país, ao emitir notas sobre qualquer acontecimento internacional, precisa tomar determinados cuidados. Não pode agir por um ímpeto pessoal a partir de uma opinião que tem. Pode ter a opinião, não tem problema nenhum. Nós aqui avaliamos ontem a ação militar. Mas é preciso pensar. Se você vai atacar, mesmo que verbalmente, que eu estou dizendo, atacar não é nem a palavra boa, mas constatar um terrorismo lá no Irã, etc., e legitimar a ação do Donald Trump, e usando palavras que os iranianos não usam e tal, se você tem relações comerciais com o Irã, e se há, por exemplo, americanos morando no Brasil, você precisa pensar pelo menos em quais serão as consequências daquela nota. Eu não estou nem aqui de antemão repudiando a nota, estou dizendo assim, tudo que precisa ser pensado, Augusto, ao você posicionar o país diante de um episódio internacional que, a princípio, não tem nada a ver diretamente com a gente. É claro que tudo que acontece no mundo tem a ver com tudo. Há iranianos do Brasil, há americanos. Mas você pode, por exemplo, expor americanos que moram no Brasil a um ataque de terroristas iranianos em retaliação à ação dos Estados Unidos, porque o Brasil está junto com os Estados Unidos. Você pode fazer com que o Irã acabe desfazendo a relação comercial. E quer dizer, o Brasil está preparado para isso ou não está? Eu só estou aqui separando as coisas, Augusto. As pessoas podem ter opinião até favorável ou contra, mas é que uma coisa é aquilo que você opina, que você escreve no artigo, que você escreve na rede social. A outra coisa é a posição do país. Então, o próprio governo percebeu que aquilo poderia pegar mal para o Brasil, continuar nesse tom. Então, está tentando minimizar a situação justamente para ver se não perde nada depois desse posicionamento. Eu acho que as relações diplomáticas exigem esses cuidados. Aí é uma obviedade. Isso aí tem mesmo que tomar cuidado. E até para não repetir o erro dos governos petistas, você não fazer isso aí, pelo contrário. Eu me lembro que quando o Mahmoud Ahmadinejad fraudou uma eleição e as multidões aí lesadas de iranianos, adversários do regime, né? Lá é difícil ser adversário, você tem que tomar um cuidado tremendo, né? Eles estavam se manifestando nas ruas e o Lula disse que era choro de perdedor.
né, para legitimar a eleição fraudada, repito, do Ahmadinejad. O Lula se meteu lá com 1000 conversas fiadas, se recusou a pedir ao Irã que poupasse, que indultasse uma mulher que é acusada de adultério, fora condenada à morte por apedrejamento. Exato. Lula ficava fora, essas coisas todas. Agora, isso aí é a parte brasileira. O que me incomoda é essa arrogância iraniana, né? Eles realmente subestimam a capacidade de reação de países guerreiros, competentes aí em matéria bélica, como Israel e Estados Unidos. Como? Estados Unidos, agora o Pentágono, que é terrorista, tá louco. O sujeito, quer dizer, esse Soleimani fez o possível para provocar os Estados Unidos e Israel, e ele se dedicou em tempo integral a atividades terroristas. Ele não é um general, ele é um comandante terrorista, foi só o que ele fez. E era um homem que achava que assassinato é arma política. Foi vítima da própria crença. Agora, acho que sempre tentando ampliar poderes em outros países. Sempre. E se metendo em todos os lados. Esse negócio de soberania só vale quando é morto um chefe um chefe terrorista iraniano. Agora, ele estava fazendo o quê? Em Bagdá, em Damasco. Ele ficava mais tempo lá do que no próprio país, como eu disse ontem. Então é terrorista, sim, que encontrou o fim que merecia. Maldonado, quer acrescentar? Olha, Felipe, eu acho importante essa mudança de postura do governo federal em relação a essa crise lá no Irã. Ela é importante porque ela faz jus aí ao posicionamento do presidente Jair Bolsonaro de que as relações internacionais do Brasil não terão mais viés ideológico, né? Não dá para, apesar dele ser aliado ali dos Estados Unidos, concordar com muitas das decisões ali dos americanos, não dá para cegamente, simplesmente apoiar o país sem pensar nas consequências que isso terá ao Brasil. Tanto que aquela nota emitida pelo Itamaraty, ela trazia tudo em uma linguagem muito diplomática. O Brasil não necessariamente, não claramente ali, se posicionou ao lado dos Estados Unidos nessa suposta guerra entre Irã e Estados Unidos. Mas, de fato, deu a entender o que levou a esse questionamento aí do governo iraniano, que convocou essa responsável ali pelo comércio, essa brasileira responsável pelo comércio no Irã, para uma conversa. O presidente Jair Bolsonaro hoje, ele falou sobre o assunto depois de uma reunião no Ministério da Defesa e disse que quer conversar antes com o ministro Ernesto Araújo, que está em viagem, para depois ter um posicionamento, enfim, sobre o que de fato foi conversado lá no Irã. Ele lembrou que não houve retaliação por parte do Irã pelo suposto apoio apresentado pelo Brasil aos Estados Unidos e disse que quer continuar fazendo comércio com o Irã, mas reafirmou que o Brasil não compactua com o terrorismo e quando foi questionado aí sobre a declaração de ontem, em que ele disse que Soleimani não era general, ele também desconversou, não quis mais entrar nessa polêmica justamente para tentar diminuir aí os ânimos e não entrar em rusga com o Irã, já que o Irã é parceiro comercial do Brasil. O único meio de retaliação ao Brasil seria por meio aí do fim dessas parcerias comerciais, não teria muito impacto na economia brasileira, mas sim é um parceiro importante. Então, o presidente Jair Bolsonaro abaixou o tom, não se posicionou, passou a não se posicionar mais de um lado ou de outro, mas reafirmou que o Brasil não compactua com o terrorismo e que não vai, enfim, que não vai apoiar nenhuma ação e nenhuma medida que beneficie pessoas que tenham cometido atos terroristas. Já é uma posição mais cuidadosa. E o Bolsonaro também falou que temos comércio com o Irã, palavras dele, temos comércio com o Irã e vamos continuar esse comércio. Essas foram as palavras do Jair Bolsonaro. Como o Maldonado disse, lembrou que não teve nenhuma retaliação, mas é até agora, né? Então a gente nunca sabe. E é por isso que o governo também aí resolveu baixar o tom, justamente para evitar que haja qualquer retaliação, seja uma sanção econômica, seja um atentado, mas vamos virar essa boca para lá para não acontecer nada disso, para não trazer para o Brasil um problema lá entre esses países, porque nós aqui no Brasil já temos problemas demais para dar conta.